Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Segui-me, lhes disse, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, imediatamente deixadas as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca juntamente com o seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e chamou-os. Eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Comentário Mateus 4, de 18 a 22. Santo Agostinho. Não escolheu reis, senadores, filósofos ou oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Com efeito, se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua ciência, o mereceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços dos soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador, mas ganhou um imperador por um pescador. Cipriano foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, veio antes dele. Pode causar dúvidas porque diz João que André seguiu o Senhor não na Galileia, mas junto ao Jordão, com outro, cujo nome se cala, e que depois Pedro recebeu esse nome do Senhor. Os outros três evangelistas dizem que foram chamados da pesca, e nisto estão satisfatoriamente conformes Mateus e Marcos. Porque Lucas não nomeia André, o qual, segundo se sabe, estava na mesma barca. Isto também é pouco conforme com que o Senhor disse a Pedro, como recorda Lucas, desta hora em diante será pescador de homens. Lucas 5,10. Coisa que Mateus e Lucas contam que disse aos dois. Mas pode ser que o tenha dito primeiro a Pedro, como diz Lucas, e depois aos dois, como contam os demais. Mas tudo o que já dissemos sobre João deve entender-se com toda exatidão, posto que há diferença de lugares, de tempo e de vocação. Mas deve-se entender também que Pedro e André não viram o Senhor junto ao Jordão, de modo a já unir-se a ele para sempre, mas somente conheceram quem era e, admirados com ele, voltaram às suas casas. Talvez, no entanto, recapitule o que omitira, porque, sem nenhuma diferença de tempo, diz: caminhando junto do mar. Pode-se indagar também: como o chamou separadamente de dois em dois, segundo contam Mateus e Marcos, enquanto Lucas diz que Tiago e João foram chamados como companheiros de Pedro para ajudá-lo e que, todos juntos, tendo puxado seus barcos para a terra, seguiram Cristo? Aqui deve-se entender que, neste primeiro chamado, sucedeu o que diz Lucas, e que eles voltaram outra vez para pescar peixe, segundo o seu costume. Não se havia dito a Pedro que nunca mais pescaria, uma vez que seguiu exercendo esse ofício depois da ressurreição do Senhor, mas que haveria de pescar homens. E depois sucedeu-se o que dizem Mateus e Marcos. Não o seguiram depois de puxar seus barcos para a terra, com a preocupação de voltarem às suas ocupações, mas para seguir aquele que ordenava.